Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um bilionário visita o túmulo de sua filha, e encontra uma zeladora chorando com uma criança no colo. O cemitério mergulhou num silêncio pesado, perturbado apenas pelo leve som do vento e pelo farfalhar das folhas secas. Sob um céu cinzento e carregado de chuva, um homem caminhava lentamente entre as sepulturas. Seu impecável terno preto contrastava fortemente com seu olhar, vazio por anos de tristeza. Esse homem era bilionário. Mas ali diante daquela pedra fria, ele não era nada mais do que um pai desolado. Ele parou em frente a um túmulo simples com um único nome gravado, Elise. Sua única filha. Oficialmente morta há 5 anos em um misterioso acidente que ninguém jamais explicou de fato. Como fazia todos os anos, ele colocou flores frescas, ajoelhou-se e murmurou: "Papai está aqui." Uma lágrima rolou por sua bochecha enrugada. Então, de repente, um soluço abafado quebrou o silêncio. O bilionário ficou paralisado. A poucos passos dali, perto de um velho cipreste, um zelador do cemitério, vestido com um uniforme gasto, estava sentado no chão. Seus ombros tremiam. Em seus braços, um menino de 6 anos apertava um brinquedo velho contra o peito, os olhos vermelhos fixos no túmulo de Elise. "Quem é você?" perguntou o bilionário com voz fria. O porteiro tentou se levantar em pânico. Eu estava limpando as calçadas, senhor." Mas o menino levantou a cabeça, olhou para a lápide e sussurrou com voz inocente: "Papai disse que mamãe dormia aqui." O coração do bilionário deu um salto. Ele se virou lentamente na direção da criança. "Quem é sua mãe?" O menino apontou para a sepultura. O porteiro caiu em prantos. "Eu nunca deveria ter te contado," ele gaguejou. O bilionário sentiu as pernas fraquejarem. Sua filha nunca teve filhos. Pelo menos, era isso que o tinham levado a acreditar. "Por que você está chorando aqui?" ele perguntou com a voz trêmula. O concierge finalmente ergueu os olhos e pronunciou um nome que o bilionário não ouvia há anos, um nome que apenas sua filha usava em segredo. Naquele exato momento, o bilionário compreendeu que aquele túmulo não escondia apenas um corpo, mas é mentira, uma criança, e uma verdade capaz de destruir tudo o que ele pensava saber. E isso foi apenas o começo. O bilionário permaneceu imóvel, incapaz de desviar o olhar da criança. Esse menininho, ele tinha os mesmos olhos que a Elise, o mesmo formato de rosto, da mesma forma que franzia a testa quando estava com medo. "Qual o seu nome?" ele perguntou finalmente com a voz embargada. "Lá", respondeu a criança, apertando o brinquedo com mais força. O porteiro estava tremendo. "Senhor, eu imploro, eu não queria que o senhor soubesse a verdade dessa forma." O bilionário sentou-se lentamente. "Que verdade?" O porteiro respirou fundo. "Sua filha não morreu naquele dia." O mundo pareceu desabar. "Como você se atreve?" gritou o bilionário com os olhos escuros. "Eu estava lá", murmurou o concierge. "Eu a ajudei a escapar." Sob uma garoa fina, o porteiro contou tudo. Elise tinha ido vê-lo no meio da noite, grávida e apavorada. "Papai jamais deve saber", ela havia implorado a ele. "Eles estão me observando, querem levar meu filho embora." Ela havia fingido a própria morte com a ajuda de um homem poderoso. Um acordo secreto. Um desaparecimento oficial. Mas 3 anos depois, a doença a alcançou. "Ela morreu em meus braços", soluçou o porteiro. "Antes de morrer, ela me confiou Léo e uma carta para você." Ele tirou um envelope amarelado, encharcado pela chuva. O bilionário a reconheceu imediatamente. A letra da filha dele. Suas mãos tremiam enquanto ela abria a carta. "Pai, se você estiver lendo isso, significa que eu não sobrevivi. Eu menti para você para proteger meu filho. Perdoe-me, e proteja-o melhor do que você poderia me proteger." Uma lágrima caiu sobre o papel. O bilionário caiu de joelhos diante do túmulo. Então ele olhou para a criança. Disse ele suavemente: "A partir de hoje, você não está mais sozinho." Mas ao longe, por trás das árvores, uma figura observava a cena. Um homem ao telefone sussurrou. Ele descobriu a criança. O perigo tinha apenas começado. A mansão do bilionário estava iluminada como se fosse plena luz do dia, mas lá dentro o silêncio era pesado. Léo finalmente adormeceu, exausto de tanto chorar, num quarto de hóspedes com paredes altas demais para ele. O bilionário permaneceu de pé junto à janela, segurando a carta da filha entre os dedos trêmulos. Ele nunca havia contado a verdade a ninguém. Ele não era apenas rico. Ele era um dos homens mais poderosos do país. E esse poder atraiu inimigos perigosos. Anos antes, ele havia recusado uma parceria com um homem inescrupuloso, Vitor Morel.
Um homem capaz de comprar vidas, silêncios e mortes disfarçadas de acidentes. Era o mesmo homem que havia abordado Elise. Seu pai não pode te proteger. Ele lhe havia contado. Mas eu faço. O bilionário deu um soco na janela. A culpa é minha. Em seu escritório secreto, ele abriu um cofre escondido atrás de uma estante de livros. Dentro, arquivos, fotos, provas. E um nome continuava a surgir: Vitor Morel. De repente, o sistema de segurança emitiu um bip discreto. Intrusão detectada, Jardim Leste. O bilionário ficou paralisado. Na tela, uma figura encapuzada se aproximou do quarto onde Léo estava dormindo. Não ele murmurou. Ele apertou um botão vermelho. Plano Ômega. Agora. As luzes se apagaram em toda a mansão. As portas trancaram. Mas o intruso sorriu diante da câmera. É tarde demais. Nas sombras, uma voz fria ressoou no fone de ouvido do intruso. Traga a criança de volta para mim. Viva! Alarmes silenciosos soaram na mansão. Os corredores escuros foram subitamente iluminados por feixes de luz vermelha. O bilionário estava correndo. Cada passo parecia uma contagem regressiva. E agarrar-se, ele murmurou. No quarto, Léo acordou sobressaltado. A porta abriu-se lentamente. Uma figura negra entrou. Chute, o homem respirou fundo, estendendo a mão. Mas antes que ele pudesse alcançar a criança, a porta se fechou com força. Luzes ofuscantes se acenderam. Recue. A voz do bilionário era calma, calma demais. Você sabe quem eu sou, respondeu o intruso com um sorriso. E você sabe que eu não vou falhar. Ouviu-se um tiro. A janela estilhaçou-se. Na confusão, o intruso agarrou Léo e saltou pela janela para o jardim. Leão, gritou o bilionário. Ele chegou tarde demais. Ao longe, um helicóptero alçou voo na noite. O telefone do bilionário vibrou. Vitor Morel ao telefone disse uma voz gélida. Você tem 24 horas para me dar o que eu quero, ou a criança desaparece. O que você quer? Silêncio. Então, a verdade. E a sua submissão. O bilionário apertou o telefone até sangrar. Você levou meu neto. Vou tomar o seu império. Ele desligou. E pela primeira vez desde a morte de Elise, o bilionário já não estava de luto. Ele estava em guerra. O bilionário estava sentado sozinho em seu escritório, com as luzes apagadas. À sua frente, duas telas estavam iluminadas. Na primeira imagem, Léo amarrado mas vivo em um quarto escuro. Na segunda foto, Vitor Morel, sorriso frio, copo de uísque na mão. Você sempre achou que era mais esperto, do que eu, disse Vitor. Mas hoje, o futuro está em minhas mãos. Diga-me o que você quer, respondeu o bilionário em voz baixa. Vitor pousou o copo. Você vai dar uma coletiva de imprensa amanhã de manhã. Você declara publicamente que seu império foi construído sobre crimes. Você está se destruindo. E se eu recusar? Vitor sorriu. A criança desaparece. Assim como sua mãe. O bilionário fechou os olhos. Anos antes, ele havia acobertado algumas verdades. Demissões brutais. Alianças questionáveis. Silêncios que foram comprados. Ele olhou para a carta da filha uma última vez. Proteja-o. Ao amanhecer, câmeras do mundo inteiro estavam apontadas para ele. Vou falar, ele disse. Mas, no exato momento em que ele se aproximou do microfone, o telefone dele vibrou. Mensagem desconhecida. Não faça nada. A criança já está segura. Ele ergueu a cabeça lentamente. Nas sombras, alguém acabará de virar o jogo. O bilionário permaneceu imóvel diante do microfone. Os jornalistas estavam prendendo a respiração. O mundo inteiro aguardava sua queda. O telefone dele vibrou novamente. Mensagem enviada, olhe para trás. Ele se virou lentamente. As portas do salão se abriram. Um homem entrou segurando Léo pela mão. A criança estava sã e salva. Atrás deles, o porteiro. Comentário. O bilionário murmurou. O porteiro levantou a cabeça. Eu não era apenas um simples concierge. Eu era responsável por monitorar Vitor Morel há anos. Ele havia gravado tudo. As ameaças. O rapto. Pedidos feitos ao vivo. Os telões gigantes do salão se iluminaram. Dedo indicador apontando para a direita, as provas apareceram. Dedo indicador apontando para a direita, a voz de Vitor Morel ressoou. Dedo indicador apontando para a direita, os rostos dos jornalistas empalideceram. Na outra extremidade da cidade, Vitor tentou fugir. Mas então as sirenes começaram a tocar. Vitor Morel, você está preso. O bilionário ajoelhou-se diante de Léo. Sinto muito por ter chegado tarde demais. A criança sorriu timidamente. A mamãe disse que você viria. As lágrimas corriam livremente. Naquele dia, o bilionário não perdeu seu império. Ele perdeu a máscara. Ele anunciou publicamente.
Estou deixando grande parte da minha fortuna para crianças sem proteção. E eu me retiro. Meses depois, em uma colina tranquila, o bilionário depositou uma flor no túmulo de Elise. Ao seu lado estava Léo. Papai está olhando por nós agora, murmurou a criança. E pela primeira vez em 5 anos. O silêncio do cemitério já não era tão pesado. Ele estava calmo.